Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 26. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 36 em diante. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. E levou consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, e começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Olha para o teu irmão que está ao lado, diga: Jesus, como homem, também teve tristeza. Isso, para a gente que é humano, para a gente que serve a Deus, mas dentro do princípio da falibilidade e da imperfeição, a gente vê que Jesus não quebrou nenhum princípio da natureza humana. Tudo que eu sinto, ele sentia. Tudo que você sente, ele sentia como homem. Jesus estava diante do maior inimigo do homem, que é a morte. Ele tinha consciência como Deus que ele ia para o Calvário, e tinha consciência como homem que ele passaria por um sofrimento e por uma dor indescritível. Ele sabia também que tudo isso que ia acontecer com ele era por conta do meu pecado, do teu pecado e dos nossos pecados. Jesus estava em grande agonia. Jesus destacou 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, mas ele disse: fica aí vigiando comigo, eu vou orar um pouco. E quando a gente tem um sentimento muito forte de tristeza, o que primeiro muda na gente é o semblante. E a Bíblia vem assim dizendo para você lá em Provérbios: olha, a alegria formoseia o rosto, a alegria formoseia o rosto, mas a tristeza faz o semblante descair mesmo. E eu nunca vi dizer na face da terra que alguém tivesse alegria com a morte. Morte é sinal de tristeza. Jesus sabia o que ele ia viver. E aqui o que me chamou a atenção hoje foi o seguinte: a gente tem muitos companheiros aliados mesmo de verdade, companheiros distantes, companheiros que nos entendem, companheiros que não nos entendem. Mas aquele momento era único. E eu quero dizer para você que nos momentos únicos, nenhum companheiro vai te entender. Só Jesus, que é o amigo, que ele vai entender o seu momento único. Diga assim: a cruz era o momento único de Jesus, não era dos discípulos. Então eles não tinham o mesmo grau de sentimento, eles não tinham o mesmo grau de comunhão, eles não tinham a visão da vitória. Eles estavam com Jesus, e Jesus estava sofrendo muito, mas estava em plena comunhão com o Pai. Mas ele sabia que a proximidade da crucificação traria alguns resultados
Diga assim: um grande resultado que não nos faz bem é a separação do Pai. Eu pergunto para você hoje aqui: você está ligado no Pai? A pior coisa que tem é estar separado do Pai. Se do Pai físico a gente já sente, quanto mais do Pai celestial. Mas Jesus está aqui. E quem crê nisso pode dar glória. Jesus está caminhando aqui no meio do seu povo. Ele está presente. Jesus conversa com seus companheiros. E muitas vezes você vive momentos em que, por mais que você tenha conhecido os milagres, tenha conhecido tudo quanto a pessoa faz, você não consegue sentir o que ele está sentindo. É impossível. E simplesmente, Jesus falou: olha, vocês ficam aqui enquanto eu vou além orar. E ele disse: a minha alma está cheia de tristeza, até a morte. Eu também nunca ouvi dizer que algum ser humano, que não seja Jesus, pôde avaliar o grau de tristeza até a morte, e a morte de cruz. Eu sei que todo ser humano tem limites na sua tristeza, mas o limite da morte, só Jesus teve. Jesus sabia quem era a morte, mas ele também sabia que ele ia chegar para a morte, ia dizer: morte, acabou, porque a chave que você usou até agora eu vou tomar, e eu vou tomar da mão do meu adversário a chave da morte, e ele não vai ter mais poder sobre você, sobre mim, sobre nós, porque a morte e a vida estão nas mãos de Jesus. Ele é o Senhor da vida, Ele é o Senhor da morte. Mas olha para o teu irmão e diga assim: crente não morre, crente passa para a eternidade. Diga para o seu irmão: o sangue de Jesus é o passaporte que te dá direito a entrar nas mansões celestiais e dar um brado de vitória, dizendo: acabou, ninguém mais vai me tirar daqui. Interessante que Jesus conversou por 3 vezes com seus discípulos, e chegou um ponto que os discípulos dormiram, e na última vez que ele trata com seus discípulos, ele falou: olha, vão dormir, porque vocês não vão poder sentir o que eu estou sentindo, e não vão poder viver o que eu estou vivendo. Então dorme logo de uma vez, e deixa eu passar o que eu tenho que passar. Olha para o teu irmão e diga assim: o que você tem que passar, ninguém vai passar por você. Sabe o que é interessante, pastor Ítalo? Que a gente acha que o nosso sofrimento, a nossa dor, o problema que a gente está vivendo é o maior problema. Todos nós somos assim, mas sofrimento igual de Jesus não dá para igualar a nenhum outro sofrimento. E Jesus continuou disposto, diga comigo, disposto a viver um momento
de separação do Pai. Ele estava disposto a enfrentar a morte pelos nossos pecados. E ele estava disposto a riscar na história o fim de um plano que foi escrito no céu. E aqui eu quero parar um pouquinho com você. Deus tem um plano para cada criatura. Deus tem um plano para cada criatura. Se você não se desviar, Ele vai cumprir o plano que Ele tem para a tua vida, para a minha vida e para a nossa vida. Eu me lembro que eu fui visitar uma irmã e ela era cancerosa. E ela me fez um desafio, a Eliane foi comigo. E ela morava numa das favelas, lá em São Vicente. E ela falou: pastor, eu sei que eu vou morrer, mas eu quero que o senhor vá na minha casa antes que eu morra, porque eu quero fazer um almoço para o senhor. Quero ver se o senhor tem coragem de entrar na favela para ir comer na minha casa. Eu disse: pois não, minha irmã, eu vou. É lá para o lado da Vila Fátima, é uma favela que tem lá. E andamos por cima da palafita, alguns metros. E quando chegamos na casa daquela irmã, o alumínio da cozinha dela brilhava tanto. Uma cozinha tão limpa. E ela, aquele almoço tão cheiroso. E ela serviu o almoço para a gente. E ela era tão feliz, que começou a me faltar palavras para consolá-la. Ela estava melhor do que eu. O câncer estava comendo ela. Mas o câncer não podia comer a alma dela. O câncer não podia comer a alegria dela. O câncer não podia comer a comunhão dela. O câncer não podia arrancar o rosto o sorriso do rosto dela. E o tempo todo que ela esteve conversando com a gente, sorrindo e dizendo: eu estou passando por isso com muitas dores, mas daqui a pouco eu vou encontrar o meu mestre. Eu vou deixar isso tudo aqui, eu vou entrar no céu, eu vou para a glória. Olha para o teu irmão e diga: tem gente que está sofrendo muito, mas está melhor que você, meu irmão, porque o sofrimento nos aproxima de Deus. E eu quero que você olhe para o teu irmão e diga: o sofrimento, ele nos aproxima de Deus, nos coloca mais perto do céu. O sofrimento aumenta o grau da comunhão. O sofrimento aumenta o grau da nossa fé. O sofrimento aproxima a nossa vitória. E nesta noite Deus está dizendo: eu quero aproximar a tua vitória. Porque no fim do sofrimento, diga comigo, no fim do sofrimento vem a vitória, irmão. Será que você está hoje em condições de pegar o pão e o cálice e dizer: olha, eu vou tomar uma ceia de vitória nesse lugar? Mas tem que haver uma troca aqui hoje. Às vezes a gente vem sobrecarregado do passado, sobrecarregado do dia difícil, sobrecarregado dos problemas que estão à nossa frente. A gente vem para a igreja tão sobrecarregado que a gente não consegue entrar no culto. Quem quer nessa noite uma transformação?
Deus tem uma transformação para cada um de nós, transformação interior. Diga assim para o teu irmão: se esse é o caminho que você tem que passar, não adianta você clamar: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ora é diferente. Fala: Pai, abrevia o tempo, deixa eu tomar esse cálice logo, deixa eu acabar com isso logo. Mas nós não estamos dispostos a isso. Se não for do jeito que a gente quer, a gente fica maroto, bate o pé, reclamão e dá trabalho para os outros. Não é do meu jeito, eu não queria nada disso, eu não fiz nada para receber isso. E o que é que Jesus fez para receber o que recebeu? Olha para o teu irmão e diga assim: Ele te amou muito. Eu quando pego uma palavra dessa, eu começo a mergulhar, porque como pode um amor tão grande trazer tanto sofrimento? Olha para o teu irmão e diga assim: quem ama, sofre. Mas sofre com o que, pastor? Sofre com as diferenças, sofre com as indiferenças, sofre com as incompreensões, sofre com as perseguições. A gente sofre com muita coisa. Mas eu quero dizer uma coisa para você nesta noite: se você estiver abraçado com Jesus, no momento de maior sofrimento, Ele vai te carregar, vai tirar o teu pé do chão, e você veio nesta noite para sair do chão, para ir em regiões celestiais em Cristo Jesus nosso Senhor, para ver a glória, receber poder e receber a vitória. A natureza humana de Jesus estava com uma guerra travada, e ele já estava sofrendo uma angústia tremenda, e ele sabia que aquele momento ele estava absorvendo toda a compaixão por nós, e que Deus, que tinha poder como Pai para mudar aquele caminho, não ia mudar o caminho, Ele teria que ir até o fim. Olha para o teu irmão e diga: vai até o fim, irmão. Não adianta, vai até o fim. Mas quando que eu vou para o Evangelho de Lucas, eu encontro algo que mexe muito com a gente. Nós temos duas etapas na Bíblia. Deixa eu ver onde eu coloquei o papelzinho que o Lúcio me deu. Lucas capítulo 22, versículo 44. Lucas 22 e 44. Olha o que está escrito aqui.
Vamos ler do versículo 40. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava. Tiro de pedra, 30 metros de distância. E ele dizendo: Pai, se queres. Olha para o teu irmão e diga assim: quem não se submete, não tem autoridade para ter alguém submisso. Quem não se submete, não pode ter ninguém submisso. Mas ele disse: eu me submeto à tua vontade. Se o Senhor quiser, o Senhor pode passar de mim esse cálice, sem que eu beba. Todavia, Pai, eu me submeto à tua vontade. Não se faça a minha vontade, e sim a tua vontade, Pai. Mas eu olho para esse texto, vejo algo que aconteceu, e é aqui aonde eu vou encerrar. No versículo 43, Deus olhou e avaliou o sofrimento tão grande de Jesus, e normalmente a gente não vê ninguém pregar isso. Deus falou: na natureza de homem é tão dolorido o que ele está vivendo, que eu não posso deixar de confortá-lo. E aqui eu quero parar um pouquinho com você. Eu não sei o grau do teu sofrimento, e nem muito menos o grau da tua comunhão, mas dependendo do grau do teu sofrimento, Deus tomará nesta noite uma atitude em teu favor, em meu favor. Ele vai tomar uma atitude, porque Deus nunca nos deixa sem resposta, e hoje é uma resposta viva aqui. E Deus está acostumado da ordem de serviço no céu. E no versículo 43 está escrito: apareceu-lhe um anjo do céu, que o confortava. Diga para o teu irmão: Deus não deixou Jesus na angústia, Ele mandou um anjo lá confortar ele. Deus quer te confortar nessa noite. Se eu for pegar alguns versículos, diz assim: não temas, eu sou contigo. Lá em Isaías: quando passares pelo fogo, estarei contigo. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Lá em Isaías 43. A gente olha para Jesus, ele não tinha parecer nem formosura, mas quando os homens batiam o olho nele, os homens viam que tinha algo diferente. E eu quero dizer para você: você tem algo diferente. Você não pode andar de cabeça baixa do jeito que você está andando. Você não pode admitir aquilo que está acontecendo na tua casa seja maior do que a tua comunhão, do que a tua fé, porque o teu grau de comunhão vai determinar a tua vitória hoje. Aí você vai dizer para mim: mas como? Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Quer livramento? Aumenta o grau de comunhão. Eu vou repetir: quer livramento? Aumenta o grau de comunhão. Eu vou falar a terceira vez: quer livramento? Aumenta o grau de comunhão. Eu ouvi um testemunho nos dias que eu estava lá no interior, de uma pessoa que não é crente,
E ele disse para mim: eu aprendi algo com o senhor. O senhor disse para mim assim: olha, fala com ele, conversa com ele, que ele vai te ouvir, e ele vai te responder, independente de você ser um evangélico e estar na igreja. E ele falou: eu saio de casa de manhã agora todo dia, e converso com ele, e peço para ele, e ele está me dirigindo, ele está me levando, e eu quero dizer para você: fala com ele, ele vai te conduzir, ele vai te levar, e se precisar de vir mais um anjo, vem mais um anjo, vem mais 2, vem mais 10, eu não sei o que você precisa, eu sei que ele sabe o que você precisa. Mas no versículo 44, onde eu quero encerrar, está escrito: e posto em agonia, orava mais intensamente. E eu quero dizer para você: a tua tristeza não pode ser mais intensa do que a tua oração. O teu sofrimento não pode ser mais intenso do que a tua oração. Sabe que a pessoa intensa, ela não para, ela vai até ter o resultado. E eu estou te convidando: vai, chega diante do trono, porque o resultado está na mão dele, e ele está te esperando nesta noite para trazer a tua bênção. Só que o físico de Jesus, que era como o nosso, Jesus psicologicamente, sentimentalmente, estava vivendo um momento de grande agonia, e logo ocorre com ele algo que não é muito normal acontecer. O seu suor transformou-se em gotas de sangue. Você já teve algum problema para o teu suor se transformar em gotas de sangue? Eu não conheço ninguém, nem no púlpito, nem na igreja, nem na minha vida toda, que o seu suor tenha se transformado em gotas de sangue. Mas como a ciência procura explicar as coisas para nós, essa ocorrência chama-se hematidrose. É um sangramento que ocorre quando pequenos vasos sanguíneos se rompem. Uma vez rompido, o sangue se mistura ao suor. A hematidrose é um fenômeno raríssimo. E quais são as causas? Os estresses físicos e psicológicos. Jesus estava submetido a isso, ao ponto que o seu suor se transformou em gotas de sangue. Imagina você olhando para a tua pele, e em vez de sair suor, sair sangue. Olha para o teu irmão e diga assim: o sangue começou a sair antes dos cravos, antes dos açoites, antes da coroa de espinhos. E Jesus está olhando para você nessa noite, está dizendo: alma não sangra. E se você nunca ouviu isso, está ouvindo hoje. A alma não sangra, mas ela motiva sangramento, dependendo do grau de sofrimento.
Mas diga assim para o teu irmão: a comunhão era tão perfeita que chegou o momento de Jesus olhar para a morte. Lá no plano perfeito de Deus, eu e você estávamos inscritos, e Deus já conhecia o dia de hoje. Você perdeu a oportunidade de glorificar. Deus já conhecia esse dia de hoje. Olha para o teu sofrimento e diga: fica quieto aí, porque eu vou cantar, eu vou glorificar, eu vou te encarar, sofrimento, eu vou colocar você para baixo, sofrimento. E agora eu quero falar pelo Espírito Santo diretamente com você, que está cheio de marcas na consciência. A consciência do passado não te dá sossego, e de vez em quando você diz: olha, eu já vivi isso, eu já vivi aquilo, eu já vivi aquilo outro. E Jesus está dizendo nesta noite: você vai viver a partir de hoje, porque o que passou eu já tomei conta, e agora eu vou te carregar comigo. Diga para o teu irmão: o sofrimento jamais impedirá de você ter alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Olha para o teu irmão e diga assim, diga comigo: com Jesus é da agonia para a glória. Quem pode aplaudir o Senhor nessa noite? Há uma nuvem de glória sempre nesse lugar, e só não aproveita quem não quer. Aproveita, irmão, mergulha na glória, entra na glória, se abraça com a glória, dá glória, e diga para Jesus: a tristeza vai ficar debaixo dos meus pés, a agonia vai embora. A última fala que eu quero deixar para você: quer ficar fraco? Permita que a tristeza, que a agonia, que o sofrimento seja maior do que a tua comunhão. Porque se a tua comunhão for maior do que a tua tristeza, do que a tua agonia, olha para o teu irmão e diga: você vai andar por cima. Pode aplaudir o Senhor.